Oi, minha gente! Tudo certinho com vocês? Eu sou Rita, professora de português, e hoje eu vim trazer uma dica bem especial para vocês. Vocês já pensaram que texto e contexto têm uma relação? E você já parou para pensar em que frequência você produz textos? Pois é, são essas e outras perguntas que eu vou responder hoje aqui. Então vamos lá. Primeiramente, você pode até se perguntar, mas quanto tempo eu produzo um texto? Faz quanto tempo? Aliás, é a melhor pergunta, né? Meu Deus, faz muito tempo que eu não sento para escrever alguma coisa. Então faz muito tempo mesmo que eu não produzo um texto. Será que texto a gente só produz quando a gente senta para escrever? Pois é, minha gente, claro que não. Esse vídeo que eu estou gravando para vocês, essas palavras que eu estou trazendo para vocês é um texto. Por quê? Porque texto é tudo aquilo que envolve comunicação, sentido, tá certo? E que traz uma mensagem com um determinado objetivo. Então, isso que eu estou trazendo para vocês são palavras, no caso, é um texto composto por palavras, né? Porque é um texto composto por uma linguagem verbal, certo? Como eu falei no último vídeo, tá? Então, ele possui um sentido, né? Eu não estou falando coisas aleatórias e um objetivo, que é explicar um determinado assunto. Logo, a minha fala é um texto. Então, a partir do momento que você abre a boca para falar com sentido, lógico que ali, lógico que a gente fala com sentido, né? Mas se você falou com um determinado objetivo e com sentido, né? Então você produziu um texto. Então a última vez que você produziu um texto foi quando você falou com um determinado objetivo. Que coisa, né? Interessante. Pois bem. E o outro ponto que eu queria trazer para vocês também é sobre texto e contexto. Por quê? Porque um bom comunicador, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu quero, eu não sei português, né? Vem com esses paradigmas, com esses preconceitos, né? Que eu já falei várias vezes aqui, mas como vem sempre chegando gente nova, eu acabo falando novamente, né? De que na realidade, se você que é brasileiro, que nasceu ouvindo, cresceu ouvindo português, não sabe português, quem é que vai saber? Não é verdade? Pois é. Você sabe sim português. Você pode ter dificuldade em dominar as regras gramaticais, né, da gramática tradicional, mas a língua você conhece, porque você nasceu no Brasil acompanhado, né, de pessoas que falam português, tá certo? Então, mas voltando para a questão do contexto, o que é contexto? O contexto é a situação em que a gente está inserido, certo? E para eu ter para eu ser considerada, né, para eu ser considerado um bom comunicador, um comunicador eficaz, o que eu tenho que, quais são as questões que eu tenho que observar, que eu tenho que analisar, que eu tenho que levar em consideração? Pois é, primeiro, o assunto, né? Peguei o assunto, eu sei o que eu vou falar, então agora eu vou pensar, para quem eu vou falar? Qual é o meu público, né? Qual é o meu público-alvo? Quem é que vai me ouvir? Qual é a situação? É uma sala de aula, é uma palestra, é uma apresentação de um trabalho, né? Então, além de observar o meu público-alvo, a situação, ou seja, é uma aula, é uma conversa, é um bate-papo, é uma palestra, o que é? Né? Também é um outro fator importante. Aí, outro fator importante relacionado ao público-alvo, né, é a idade. A idade dessas pessoas. São crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Tudo isso eu preciso avaliar na hora de produzir o meu texto. Por quê? Porque eu não vou, gente, falar da mesma forma, nem falar nem escrever da mesma forma numa situação e em outra situação. Mesmo que o assunto seja o mesmo, as situações mudam e eu preciso fazer com que a forma que eu fale, né, a forma que eu for falar nesse momento, se adeque a isso, tá certo? Então, como é que eu vou fazer então? Como é que funciona então, Rita? Isso na prática, a melhor pergunta. Vamos lá, por exemplo, eu estou numa sala de aula com crianças, com adolescentes de 13 anos e eu vou explicar sobre o preconceito linguístico. Então, qual é meu público-alvo, né? Então, levando em consideração que ali o meu papel como professora, porque existem nós
fazemos parte de uma sociedade em que nós temos, na verdade, vários papéis, como professor, no meu caso, né, como professora, como filha, como amiga, enfim, como irmã, e por aí vai. Então, ali eu tô como professora, né? O meu público-alvo são adolescentes de 13 anos. Então, eu vou usar uma linguagem ali naquela situação mais formal, por ser professora, mas ao mesmo tempo tendo cuidado para que os meninos entendam a forma que eu vou falar, porque eles têm 13 anos. Eu posso até mesclar informalidade, que é para trazer para perto esses adolescentes, já que se eu falar somente de maneira formal, isso talvez afaste, porque trata-se de adolescentes, né? Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração na hora de falar. Agora, imagina que, quando eu chego em casa, nesse mesmo dia, meu irmão fala para mim assim, olha, o que é preconceito linguístico? Lá, não vai ser mais a Rita professora que vai falar, vai ser a Rita irmã. Então, tudo indica que eu vou brincar, eu vou rir. Não é que eu não possa brincar na sala de aula, mas eu vou ser muito mais informal, né? Eu posso até usar palavras que eu, na sala de aula, nunca usaria, né? Então, é outra coisa. Meu irmão tem uma idade parecida com a minha, então eu posso usar até palavras mais difíceis, ou então posso usar palavras que eu não usaria jamais em sala de aula. Por quê? Porque o contexto muda, sabe? Então, gente, às vezes as pessoas dominam um vocabulário culto, vão dar uma palestra, aí acha bonito chegar lá e não se importar com quem está na plateia e falar e ninguém entender. Isso não é comunicação, não. O processo de comunicação ele acontece quando eu falo, mas também o outro precisa entender, sabe? São as duas coisas, os dois lados. Não é apenas um, não. Eu seria muito arrogante em chegar e só falar e não pensar no outro lado, se o outro está entendendo o que eu estou falando. Inclusive, é por isso, vocês vão entender agora, porque eu sempre pergunto se vocês estão entendendo o meu vídeo, os meus vídeos, os meus conteúdos, para saber se a comunicação está sendo realizada. Porque isso sim é comunicação, tá certo? Então, mas voltando para essa questão, né? Então, eu preciso prestar atenção na situação que eu estiver inserida, em que eu estiver inserido, tá certo? Para poder falar. É importante demais eu me preocupar com quem vai ouvir, porque caso contrário, se a pessoa que está do outro lado não me entender, não entender o meu texto ou o que eu estou falando, não existe comunicação. E o contexto é muito importante de ser analisado na hora que você for dar uma palestra, apresentar um trabalho. Lembre-se sempre disso. Olhe para a situação e pense também no seu público-alvo, nem que seja uma única pessoa, tá certo? É por isso que às vezes até as relações, né, os relacionamentos têm problemas, porque as pessoas não conseguem se entender em relação à comunicação, tá certo? Então é isso, fica a dica, inclusive, aí para você. Sonde, né, o seu parceiro, a sua parceira. Inclusive, não só da amoroso, mas também mãe, pai, irmão, filho. Às vezes as pessoas ficam se batendo e às vezes acham que é um problema enorme, quando na realidade é um problema sim, mas é um problema de comunicação. Se você realmente estiver disposto a sentar e conversar, entender, mas também ouvir o outro, você com certeza vai conseguir resolver. Eu até fugi um pouquinho, né, do assunto, mas é isso. Fica a mensagem, espero que vocês tenham gostado. Falem pra mim se vocês gostaram. E aproveitando, gente, eu fiz um canal no YouTube, tá certo? Com muito carinho no coração. Espero que vocês também estejam por lá. Todos vocês estão convidados, tá certo? A prestigiar esse meu canal. Eu tô muito feliz porque eu tô vendo que aos poucos o perfil tá crescendo, né? E é isso. Isso aqui é para vocês, é um espaço sem julgamento, né, que eu deixo muito aberto. Eu escuto muito as sugestões, então sempre que você tiver alguma dúvida, pode mandar. Eu adoro, porque acaba sendo uma sugestão até de conteúdo para eu poder gravar, tá certo? Então é isso, gente. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!